graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui hoje mais um vídeo de esboço pronto. 1 Samuel, capítulo de número 17, o verso 50. E vamos utilizar a parte do texto que diz: Assim prevaleceu Davi, que é a batalha conhecida dentro da Bíblia, que é a batalha entre Davi e o gigante Golias, né? Nós podemos perceber que algumas observações antes de nós entrarmos no nosso esboço, que Deus levantou Golias para que Davi pudesse batalhar contra ele, vencê-lo e Davi ser levantado como o rei de Israel. Eu quero lembrar os irmãos pregadores que estarão ministrando esse esboço que Davi só se tornou conhecido como guerreiro após a batalha contra o gigante Golias. Quando você vai para o capítulo de número 17, o verso de número 24, 25, você pode observar que todos os soldados, inclusive o rei Saul, estavam com medo desse gigante. A pergunta que a gente faz: por que ninguém ousou lutar contra esse gigante? Todos estavam com medo e de repente apareceu um jovem disposto a lutar e o seu nome era Davi. Porque simplesmente esse gigante era ele que iria levantar Davi no reino de Israel. Era esse gigante que ia tornar o nome de Davi conhecido. Deus levantou esse gigante logo após, no capítulo 15, se você ler, rejeitar Saul como rei. Então Deus levantou esse gigante para poder fazer com que o nome de Davi pudesse ser conhecido. E aí vem uma grande aplicação para nós. Os gigantes que levantam nas nossas vidas não são para nos matar e nos frustrar, mas são para nos levantar na presença de Deus. Precisava um gigante cair para levantar um grande rei. Então é muito importante que você tenha essa observação nesse texto. E no sermão de hoje, nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo. Lembrando, esse esboço de sermão é do canal Aprenda a Pregar 3.0, né, que é o nosso canal. Nós estaremos uma mudança de nome, é o nosso canal aqui Aprenda a Pregar a Palavra de Deus. E nós vamos falar hoje sobre os 3 segredos de Davi que Golias não conhecia. O gigante foi levantado para poder Davi vencê-lo e ser conhecido como rei em Israel, que logo após a derrota desse gigante, o nome de Davi foi às alturas, né? As mulheres começaram a cantar, Saul já começou a ficar com ciúme porque viu a possibilidade desse novo rei. Então é interessante que Golias era grande, alguns chegam a dizer que Golias tinha aproximadamente quase 3 metros de altura, um soldado desde a sua infância, acostumado com guerra, com batalhas, e Davi era um simples pastor de ovelha, acostumado com o campo, acostumado a trabalhar com ovelhas. E podemos observar que Golias ainda zombava de Davi e achava que Davi era apenas um menino com um pedaço de pau e que facilmente ele derrotaria Davi e que Davi não conseguiria prevalecer contra ele. Eu quero deixar esse esboço aqui falando sobre os 3 pontos principais. É só um esboço, e se você quiser aprender como fazer a introdução desse esboço, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo nosso que nós fizemos como fazer uma introdução de uma pregação. Vou deixar também o link como preencher o esboço e também como fazer uma conclusão. Eu estou dando aqui nesse esboço de sermão o título e também os pontos principais. Agora, desenvolver o esboço, preencher o esboço, preparar a introdução e a conclusão, isso é com você. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição te ensinando como fazer isso.
Tá bom? Mas vamos lá. Primeiro segredo de Davi que Golias não conhecia. Primeiro, ele era escolhido por Deus. O capítulo de número 16 e o verso de número 12 fala que Deus havia escolhido Davi como novo rei. Ele era alguém que foi escolhido por Deus para comandar a nação de Israel. Então ali não se tratava apenas de um menino, não se tratava apenas de um jovem, não se tratava apenas de alguém que tinha muita coragem, mas não tinha nenhuma possibilidade de vitória. Se tratava que era alguém que Deus havia escolhido. Por isso, os soldados no capítulo de número 24, no capítulo de número 17, versículo 24, correram, ficaram apavorados, porém Davi não ficou, porque ele sabia que Deus o havia escolhido. Ele era o escolhido de Deus para trazer vitória ao povo de Deus. Ele era escolhido de Deus para ser o novo rei de Israel e aquele gigante seria usado para poder alavancar a sua vida, o seu ministério e a sua chamada. Primeiro segredo que Golias não conhecia era que Davi não era qualquer um. Ele era escolhido por Deus. Segundo segredo que Golias não conhecia é que Davi, ele tinha experiências com Deus. O capítulo de número 17, o verso 34 e 35, nós podemos observar Davi contando para o rei Saul que o leão havia atacado o seu rebanho lá quando ele estava nos pastos, pastoreando as suas ovelhas, e ele foi contra o leão e tomou pela barba e matou o leão. O urso também veio para poder comer uma das suas ovelhas, matar uma das suas ovelhas, e ele foi contra o urso e matou o urso. Davi tinha matado o leão, tinha matado o urso, e ele disse, não será diferente com esse incircunciso filisteu. Então nós podemos observar que Davi tinha experiência com Deus. Davi conhecia o seu Deus, conhecia o poder de Deus. E é muito importante, na hora da luta, na hora em que a pessoa estiver enfrentando, você tem que explicar isso para a congregação, que eles estão enfrentando o seu gigante. Esse gigante pode ser qualquer coisa, luta financeira, luta na família, luta dentro de casa, luta no trabalho, desemprego. Tem que mostrar para a congregação, primeiro, que eles são escolhidos por Deus. Que Deus escolheu cada um daqueles que ali estão ouvindo a mensagem que você está pregando. Eles são escolhidos e isso muda tudo. Não é qualquer um, mas é alguém que foi escolhido por Deus. Segundo, você tem que mostrar para eles e dizer para ele, olha, vocês têm experiência de que Deus é bom, de que Deus livra, de que Deus faz milagre, de que Deus faz sinais, faz prodígio. Então, nós temos a experiência de que o poder de Deus pode mudar qualquer situação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, esse gigante que as pessoas estão vivendo nos dias atuais, no século em que nós estamos vivendo, nós temos experiência, Deus já nos deu vitória no passado. E isso nos garante que venceremos novamente em nome do Senhor Jesus. O terceiro segredo que nós podemos observar era que Davi era cheio do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo vence. Você pode encerrar a sua mensagem concluindo em buscar a presença do Espírito Santo, levando as pessoas a se encher do Espírito Santo, fazendo uma oração de busca pelo Espírito Santo. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vitórias as pessoas terão. Nós venceremos não na nossa própria força, nós venceremos não no nosso próprio poder, mas venceremos pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. E se a presença do Espírito Santo está na nossa vida, nós temos vitória. Uma coisa que nós temos que observar é que não foi aquela simples pedra que matou o gigante Golias. Não foi aquela simples pedra que fez com que o gigante caísse. Aquela pedra nada poderia fazer contra aquele homem. Davi, uma pedra tão pequenininha, de um estilingue, o máximo que poderia fazer era um vermelhão na testa do gigante. Mas porque Davi estava cheio do Espírito Santo, a pedra bateu na testa.
a ponto do gigante cair, não para trás. Porque se no estado normal, se o impacto, a força da pedra bate na testa de alguém, o natural e o normal é a pessoa cair com o impacto para trás. Mas o gigante cai com o rosto em terra. E é muito importante a gente observar isso, que não foi a pedra que fez com que o gigante caísse, mas foi o próprio Deus, porque Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus fez então com que aquele gigante caísse com o rosto em terra, e logo após Davi sobe em cima dele, pega a sua espada, ele corta a cabeça e vence aquele gigante que estava ali pelejando contra o povo de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus é fazer com que as nossas armas que não têm resultado, a nossa pouca força que não consegue trazer vitória, através do poder do Espírito de Deus na nossa vida, nós nos tornamos mais do que vencedor. Então, no final, você conclui com a igreja buscando a presença do Espírito Santo, aqueles que já são batizados com o Espírito Santo ser renovado, aqueles que precisam ser cheios novamente do Espírito Santo, buscar a ser cheio novamente. Então você vai concluir a mensagem com a mensagem que você pregou, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Você pergunta, tem alguém aqui que quer ser cheio nessa noite? Tem alguém aqui que quer receber de Deus a presença do Espírito Santo para vencer esse gigante? E aí você termina orando, levando a congregação à busca mais intensa pela presença do Espírito Santo de Deus. Então tá aí, este é o sermão de hoje, os 3 segredos de Davi que Golias não conhecia. Deus abençoe, até o próximo esboço de sermão aqui no nosso canal.